Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 24 a 26, que dizem: Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Bom, queridos, lembrando que Jesus havia dito que um dos 12, um dos mais íntimos, um dentre aqueles que caminhavam com Jesus desde o início e nunca o abandonaram, por 3 anos e meio, um destes o trairia. Pedro, obviamente, fica muito curioso. E, claro, por ser uma questão muito sensível, não poderia ser perguntado ali, pelo menos ele teve essa sensibilidade de não perguntar na frente de todos. Então ele faz um sinal para João, que estava sentado ao lado de Jesus, tipo indicando, João pergunta para Jesus, quem é essa pessoa? E João, então, sussurrando, bem baixinho, pergunta para Jesus, Jesus, quem é? Quem é? E Jesus responde também baixo, olha, é este a quem eu entregar esse pedaço de pão molhado. Então Jesus entrega a Judas Iscariotes, mostrando mais uma vez que Jesus sabia muito bem, não apenas que seria traído, como sabia muito bem quem iria trair. Porque Jesus conhecia o coração humano, né? Quer dizer, ele sabia quem tinha a sensibilidade, quem estava quebrantado diante das mensagens, quem se portava com bondade e piedade, não para receber elogios, mas fazia de coração, se importando com a pessoa ajudada, não querendo com aquilo angariar posições ou poder, não, fazendo pelo bem do outro, enquanto Judas fazia mais para o benefício próprio. Sim, queridos, há pessoas que fazem o bem apenas em benefício próprio, né? Para receber elogios, aplausos e ganhar poder, fama e, claro, na política, inclusive, votos. Agora, veja só, Jesus oferece um pedaço de pão, ele serve a Judas. Então, até o fim, até o último dia, ele estava servindo, tanto aos amigos quanto aos inimigos. Até os traidores era sempre alvo da bondade de Jesus. E Jesus realiza aqui um costume da sua época, que era uma forma de honrar uma pessoa, né? Ao redor da mesa havia várias pessoas e você serve o pão a apenas uma. Então, colocando aquela pessoa em destaque, honrando aquela pessoa, exaltando aquela pessoa, mostrando que aquela pessoa é muito importante. Então veja que diante daquilo, os outros discípulos, que não sabiam o que estava acontecendo, provavelmente pensavam que Judas era muito feliz, né? Que estava com muita moral com Jesus, né? E provavelmente admiraram Judas ali por estar sendo honrado daquela forma. Agora veja só, que mesmo diante desse ato de amizade, de cuidado, de honra, que, claro, Judas não sabia a pergunta que João havia feito a Jesus. Então, mesmo diante de um ato assim, de ser honrado, isso não foi capaz de demover Judas dos seus intentos malignos. Então, veja só, Judas, não é que ele cometeu um pequeno deslize ou foi um dia mau, não. Ele estava tão obstinado, tão determinado a fazer aquele mal, que mesmo diante da bondade da sua vítima, ele não retrocedeu. Ele não repensou, ele não refletiu em relação à sua atitude. Então, se a pessoa está obstinadamente com essa decisão de ser perversa, eu vou viver em função de mim mesmo e os outros, se estiverem no meu caminho, eu destruo, eu piso, eu humilho. Quando a pessoa entra nesse estado diabólico, aí é muito perigoso, né, queridos? Inclusive no verso seguinte, que estudaremos na próxima lição, diz que o diabo entrou em Judas. Justamente diante desse ato de bondade que ele recusa
ser tocado, recusa-se a refletir e a mudar a sua atitude, então não tem mais jeito. Ele se abre, se escancara para as trevas e as trevas entram. E tudo isso começou como, né, queridos? A gente estudou no capítulo 12 que Judas ele tinha um problema com dinheiro. A corrupção toda começou com dinheiro, como diz o Novo Testamento. Né? O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então tenha cuidado, principalmente com muitas mensagens que há por aí, que praticamente incentiva a pessoa a amar o dinheiro, fazer da sua vida ser em torno do dinheiro, que sem dinheiro não tem felicidade, que isso nunca foi, nunca será o pensamento do Evangelho. Né? Então, queridos, que a gente se cuide para que o nosso coração sempre se renda diante da bondade, sempre com os gestos de amor que pessoas fizerem por nós, que a gente se enterneça, que a gente melhore, que a gente decida se transformar, né, em relação às nossas atitudes, porque muitas vezes ferimos pessoas, machucamos pessoas e às vezes elas estão nos fazendo bem, às vezes elas estão se esforçando no que podem em agradar. Então, que a gente não se entregue, né, à dureza de coração e a gente aprenda com Jesus a sempre fazer o bem, mesmo diante do mal. A gente só pode vencer o mal, queridos, fazendo o bem. Tentar vencer o mal respondendo na mesma moeda, ou seja, fazendo o mal de volta, quem vai triunfar é o mal, né? Quer dizer, é assim que o mal se espalha. Alguém faz o mal, o outro é indignado, fui ferido, machucou os meus direitos, responde com o mal. E aí o mal vence, o mal se espalha, se alastra e destrói tudo. Então não haja dessa forma. Se alguém lhe fazer o mal, faça como Jesus, responda com o bem. Ofereça pão, ofereça amor sempre. É assim que o Evangelho nos ensina. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.